Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Sérgio Barros. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E no vídeo de hoje nós vamos falar acerca da firmeza de caráter. E para a gente entender um pouco acerca desse assunto, eu gostaria de estar definindo o que significa caráter. Caráter é o conjunto das características e traços relativos à maneira de agir do indivíduo ou de um grupo. Isso significa caráter. E a firmeza de caráter é a forma coerente de agir de acordo com essas atitudes. Então, quando a gente fala de firmeza de caráter, a gente entende que essa é a maneira que o indivíduo tem de agir de acordo com tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua vida, com aqueles valores que lhes foram transmitidos. E quando a gente fala de firmeza de caráter, irmãos, eu gostaria de destacar uma passagem bíblica, onde está lá no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Bem, irmãos, essa passagem ela está falando a respeito de uma famosa e conhecida dentro do meio cristão passagem bíblica, que fala a respeito de Daniel, que foi um grande profeta, que foi um primeiro-ministro do governo não apenas de Nabucodonosor, como de alguns outros reis. Então esse homem de Deus, ele nessa época onde eles foram deportados, trazidos à força da sua terra, da sua cidade de Jerusalém, que havia sido cercada pelo exército da Babilônia, eles vão juntamente com os nobres, Daniel e seus amigos e outros da nobreza, e Daniel nessa época era apenas um adolescente. De acordo com os estudiosos, Daniel tinha entre 15 e 16 anos, mais ou menos. Então esse jovem adolescente, ele é levado até uma terra que não é a sua terra, até um povo que não é o seu povo, levado à força, contra a sua vontade, e ali, por Daniel ser um garoto diferenciado, a palavra de Deus diz que não havia dentro do povo ali da Babilônia, nem dentro do povo de Israel que havia sido levado, alguém que tivesse a inteligência e a capacidade que Daniel e seus amigos tinham. Mas essa inteligência e capacidade, ela não era produzida pelo próprio Daniel. É porque a palavra de Deus diz que Daniel achou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor, ele transmite através da ação do seu Espírito a Daniel essa capacitação, essa capacidade para ser quem ele efetivamente era. Mas Daniel, a palavra de Deus diz que ele resolve firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E quando a gente percebe, irmãos, essa palavra que Daniel ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, essa palavra firmemente, ela significa algo muito maior do que apenas uma firmeza pura e simples. De acordo com o dicionário hebraico, essa palavra ela é traduzida por uma reação, uma atitude que envolve a mente, a vontade, o coração e a capacidade cognitiva de Daniel. Ou seja, todo o seu ser. Daniel, ele resolve, ele decide de forma inequívoca: eu não vou me contaminar. E é oferecido a Daniel um banquete com finas iguarias, vinho da melhor qualidade, comida, lagosta, camarão sete barbas, só comida boa. E a palavra de Daniel havia aprendido que quando o seu povo, o povo de Deus, se sentava à mesa para comer com outros povos, com o povo pagão, com o povo idólatra, com o povo que adorava falsos deuses, quando eles se sentavam à mesa para comer, para ter comunhão com esse povo, eles estavam efetivamente adorando e aceitando a adoração àquele Deus. E a palavra de Deus diz que Daniel ele tem esse posicionamento, essa firmeza de caráter. E ele resolve firmemente não se contaminar. Mas a palavra de Deus diz que Daniel,
ele não vai esperneando, não vai gritando de forma autoritária: eu não vou comer esta comida é dedicada a ídolos, é uma comida que eu sou proibido pela lei de Moisés a comer. A palavra de Deus não diz que Daniel faz isso. A palavra de Deus diz que Daniel chega até o copeiro. Ele vai até, né, o chefe da guarda lá, dos eunucos, que eles estavam sob custódia. E a palavra de Deus diz que Daniel achou graça aos olhos do copeiro. O Senhor fez com que o copeiro ouvisse aquilo que Daniel havia pedido. E aí Daniel, possivelmente, conjectura minha, deve ter falado assim: poxa, olha só, nós viemos de outra cultura, nós viemos para cá contra a nossa vontade, eu só queria pedir um favor para o Senhor. Tem condições da gente não comer essa comida? O Senhor nos dá apenas legumes e faz um teste. A gente vai comer, você vai ver que a gente vai ficar muito mais saudável do que esse pessoal. E a palavra do Senhor diz que, efetivamente, Daniel, ele acha graça aos olhos do copeiro do rei, aos olhos do chefe dos eunucos. E ele não se contamina com aquela comida. E aí, irmãos, quando a gente fala de firmeza de caráter, em dias em que nós estamos vivendo, a gente percebe que, às vezes, as pessoas não conseguem ter essa firmeza. Estão chegando aí as eleições. Vários candidatos a prefeitos, vereadores. E a gente percebe que as pessoas, às vezes, até entram com uma boa vontade, mas porque não tem firmeza de caráter, acabam sucumbindo a todo aquele aliciamento que muitas das vezes é feito. E como eles não tinham essa firmeza de caráter, eles acabam cedendo às corrupções, cedendo aos erros, participando de coisas erradas. Mas a palavra do Senhor, ela nos incentiva a termos um posicionamento igual desse jovem, Daniel, a resolvermos firmemente não nos contaminar. Não nos contaminar com as coisas que o mundo oferece. E a você, jovem, que está nos assistindo, você, adolescente que está nos assistindo, busque no Senhor essa firmeza de não se contaminar com as coisas do mundo, de não se envolver com coisas que desagradam ao Senhor, com bebedice, com drogas, uma vida totalmente desregrada, de farra. E eu estou falando aqui não assim, com desconhecimento de causa. Eu vivi 35 anos da minha vida afastado dos caminhos de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele me encontrou, Ele me achou e Ele me atraiu com amor. E desde 2008, eu e a minha esposa servimos a esse Deus maravilhoso. E a palavra do Senhor, no Novo Testamento agora, ela nos incentiva, ela nos exorta, ela chama a nossa atenção para que nós possamos ter uma firmeza, para que nós possamos ter uma constância. E lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo do 1 ao 3, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas, essas verdades que nós temos ouvido, da palavra do Senhor, jamais nos desviemos. E aí no versículo 2 ele fala assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, como escaparemos nós se nós negligenciarmos essa salvação que nos é anunciada a todo tempo? E importa, irmãos, que nós nos apeguemos com mais firmeza, que nós não sejamos, como diz o apóstolo Tiago, apenas ouvintes negligentes, mas que nós possamos ser servos praticantes. Então, nessa manhã, nesse início de semana, nessa segunda-feira, o desejo do meu coração é que Deus continue derramando a sua graça sobre a sua vida, que Deus possa transformar a sua vida, a nossa vida por inteiro, e que nós possamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que nós possamos ser sempre
nos posicionar diante de Deus, diante de todas as circunstâncias. Que Deus ele te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que você tenha uma semana abençoada. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.